Então vamos nessa, galera. Seguinte, para começar esse tema que é de discussão, de tremenda discussão, principalmente dentro da área da educação física e da medicina. Então, a primeira coisa que eu quero discutir com vocês é o quê? Da onde surgiu essa minha análise que não existe a fórmula 220 menos a idade? Da onde surgiu isso? Na verdade, isso já é muito claro dentro da fisiologia do exercício. Muito claro. Mas tem um artigo que trouxe uma análise ainda mais precisa, mais aprofundada sobre isso. E é esse artigo aqui. A surpreendente história da equação 220 menos a idade. E esse artigo, por incrível que pareça, ele não é novo. Ele é de 2002. Então, são 17 anos que esse material já pode ser utilizado por nós para poder entender que não existe, olha a palavra, não existe prescrevermos treinos pela fórmula 220 menos a idade. O que se passou nesse artigo aqui? Os pesquisadores desse artigo aqui, eles foram atrás do Carbone, que é dito como criador dessa fórmula. E o que os pesquisadores identificaram? Carbone, para quem não sabe, ele morreu em 2009. Eu acredito que ele ficou muito contente desse estudo aqui, para que ele possa ser perdoado do erro que foi dito que ele fez, que ele não cometeu. Em 2000, no ano de 2000, os pesquisadores desse estudo, o estudo foi publicado em 2002, mas em 2000, eles entraram em contato com o Carbone e perguntaram para ele, Carbone, como foi que você criou essa fórmula 220 menos a idade? Qual foi a resposta dele? Eu não criei essa fórmula. Essa fórmula não existe. Eu não criei. Os pesquisadores logo se espantaram. Por quê? Porque a fórmula 220 menos a idade é a fórmula de Carbone. 220 menos a idade. Carbone falou, eu não criei. Eu não falei, eu não disse essa baboseira. O que ele falou? Pergunta para o Astrand. Ele falou para os pesquisadores. E os pesquisadores foram atrás do Astrand. E também em 2000. Astrand morreu em 2015. Em 2000, ele falou o quê? O Astrand. Não, eu não criei essa fórmula. Como é que o Carbone vem perguntar para mim, sendo que a fórmula tem o nome dele? Eu jamais falaria isso. O que aconteceu que os pesquisadores começaram a perceber que essa fórmula não foi criada por ninguém. Por ninguém. Absolutamente ninguém criou essa fórmula. E eles, dentro desse estudo, investigaram outras fórmulas. São mais de 40 fórmulas para poder identificar ou estimar a frequência cardíaca máxima. Nenhuma, eu volto a repetir, nenhuma fórmula eles identificaram que traduz a frequência cardíaca máxima da pessoa. Inclusive, algumas das análises que eles colocaram dentro do artigo olha só, as equações usadas para estimar a frequência cardíaca máxima não são adequadas para a prescrição de treinamento para um grande número de indivíduos. Nenhuma fórmula traduz a frequência cardíaca máxima da pessoa. Além disso, olha só, livros e artigos em fisiologia do exercício e prescrição do treinamento devem conter conteúdo mais crítico, mais reflexivo, mais adequado, mais científico para prescrever o treino, porque 220 menos a idade não dá. 220 menos a idade não dá. Teve pessoas que me mandaram mensagem perguntando assim, professor, mas esse livro do American College, nós vamos jogar fora? Não interessa o que o livro está falando do American College. O livro, ele se trouxe a prescrição de 220 menos a idade, está incorreto. Está incorreto. Nós não podemos, nós não devemos prescrever o treino pela frequência cardíaca, a não ser que nós estejamos com pessoas cardiopatas, porque nós queremos identificar o duplo produto e não a frequência cardíaca máxima pela idade, tá bom? Então, agora a questão vem, por que não dá para poder prescrever o treinamento pela frequência cardíaca máxima? Então, gente, não importa aonde você verificou isso,
se foi no curso do fulano de tal, se foi no livro tal, não importa. Precisamos ser críticos, reflexivos, ser profissionais diferenciados, fudidos. O que é ser um profissional fudido? É fazer algo raro, é fazer algo que quase ninguém faz. Não, mas o médico falou, que se foda que ele falou isso. Não existe prescrever treino pela frequência cardíaca. Isso é interessante. Não existe. Por quê? Primeiramente, então, para a gente poder discutir o porquê e o que nós vamos utilizar no local da frequência cardíaca, nós precisamos entender um funcionamento do coração. Por enquanto, beleza? Por enquanto, beleza? Estão me ouvindo bem? Vamos nessa, vamos juntos. Gente, análise crítica, quer ser diferenciado, quer fazer a diferença, quer tocar a vida da pessoa que você cuida, quer cuidar da pessoa, quer ser um profissional reconhecido, valorizado, faça algo diferente. Não vai na manada, não vai na manada, não importa onde você viu. O artigo já de 2002 já mostra isso. Não existe nenhuma fórmula consegue determinar a frequência cardíaca máxima da pessoa. Por quê? Vamos entender agora através do funcionamento do coração. O coração é um órgão autorrítmico. Autorrítmico. O que significa isso? Ele não precisa de nada nem ninguém para poder se contrair. Nada nem ninguém para poder se contrair. E por quê? Porque ele é um órgão autorrítmico. E por que ele é autorrítmico, Rafael? Porque ele consegue gerar a própria despolarização e aí se contrair. Quer dizer o quê? Que se eu colocar um coração em cima de uma mesa, ele vai se contrair independente de qualquer coisa. Por quê? Porque no átrio direito, o coração, apesar de ser um grande músculo que se contrai, porque nele tem actinas e miosinas, então o coração se contrai porque tem actinas e miosinas, então é um grande músculo que se contrai. Apesar disso, no átrio direito, nós temos algumas fibras que não são fibras contráteis, são fibras autorrítmicas, ou seja, tem a capacidade de gerar seu próprio impulso nervoso. Olha só, são essas fibras aqui. Elas têm cerca de 3 milímetros de largura, 15 milímetros de comprimento e 1 milímetro de espessura. Como são chamadas essas fibras? De nodo sinusal ou nodo sinoatrial. Lembrando que as informações que estão aqui nesse material, se você ficar até o final da aula, são seu. Então anota o que eu estou falando e não o que está no slide, tá bom? Então, nodo sinusal. Quem é o nodo sinusal? São fibras que não são de contração, são fibras autorrítmicas. Vamos junto nessa, vamos ser diferenciado. Porque se você quiser ser diferenciado, você tem que dar conta de coisa embaçada, de coisa difícil. Se você quer ser fudido, você tem que dar conta de coisas fudidas. Se ficar só coisinha facinha, é hit, é não sei o quê, você não vira nada. Nós precisamos adentrar de forma aprofundada no conhecimento. Então, nodo sinusal não são fibras de contração, são fibras autorrítmicas. Aonde fica o nodo sinusal? No átrio direito, logo abaixo da veia cava superior. O nodo sinusal tem 3 milímetros de largura, 15 milímetros de comprimento, 1 milímetro de espessura. Ele consegue gerar o próprio impulso para todo o coração se contrair. Qual é a função do coração? Se contrair para mandar sangue, ou seja, se contrair para manter o débito cardíaco. Essa é a função do coração, manter o débito cardíaco. Você pode perguntar, Rafael, o que é débito cardíaco? Quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto. Quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto. Então, o coração precisa ejetar sangue para manter a necessidade de todo o organismo. Em repouso, o débito cardíaco fica em torno de 5 a 6 litros por minuto. Então, o coração em repouso ejeta cerca de 5 a 6 litros de sangue por minuto. O coração, então, não precisa de nada nem ninguém para poder se contrair, porque ele tem o nódo sinusal. Mas, apesar disso, o coração recebe ajuda para poder se contrair. E por quê? Porque o sistema nervoso central, ele fala assim, coração,
eu sei que você não precisa de nada nem ninguém para poder se contrair. Mas sua função é tão importante que eu vou te ajudar para que você tenha uma maior eficiência. Então, o sistema nervoso central atua sobre o coração através das fibras simpáticas ou sistema nervoso simpático e das fibras parasimpáticas ou sistema nervoso parasimpático. Qual é a função do coração? Manter o adequado débito cardíaco. O que quer fazer o sistema nervoso central? Quer atuar sobre o coração, para quando precisar aumentar o débito cardíaco num exercício físico. O coração precisa mandar mais sangue por minuto do que em repouso. Então, o sistema nervoso central atua com as fibras simpáticas para aumentar o débito cardíaco. E como que o débito cardíaco aumenta? Aumentando os dois fatores que interferem no débito cardíaco, que é a frequência cardíaca e o volume sistólico. Só que em repouso, o débito cardíaco não precisa ser alto. O débito cardíaco vai ter que ser baixo. Então, o que faz? O sistema nervoso parasimpático, ou as fibras parasimpáticas, diminuem o débito cardíaco. Mantém o coração, está em repouso essa pessoa aqui. Fica injetando cerca de 5 a 6 litros de sangue por minuto. Fica injetando essa quantidade. Agora vem a pergunta. Como que as fibras simpáticas atuam sobre o coração? Como que as fibras simpáticas informam ao coração para poder aumentar o débito cardíaco, ou seja, aumentar a frequência cardíaca, número de vezes que o coração se contrai por minuto, é assim que aumenta o débito cardíaco, aumentando a frequência cardíaca e aumentando o volume sistólico, ou seja, a força de contração do coração. É dessa maneira que aumenta o débito cardíaco. Como que as fibras simpáticas informam para o coração fazer isso? Para aumentar o débito cardíaco? Simples. As fibras simpáticas liberam um hormônio e um neurotransmissor. Libera o que, então? O hormônio adrenalina e o neurotransmissor noradrenalina. É dessa maneira que acontece. E aí que acontece o quê? A adrenalina e noradrenalina vai e se liga aos receptores dela no coração. O coração, nós temos receptores para adrenalina e noradrenalina. E o nome dos receptores são receptores beta-adrenérgicos. Quando a adrenalina e noradrenalina se ligam aos seus receptores, nós temos o aumento do débito cardíaco. É assim que as fibras simpáticas informaram. E como que as fibras parasimpáticas informam que o coração pode manter o débito cardíaco baixo? Como? Simples, ela libera um neurotransmissor, que é a acetilcolina. Acetilcolina. Não confunda com acetil-CoA, que é lá da via aeróbia, tá bom? É acetilcolina, neurotransmissor. E como que esse neurotransmissor informa ao coração? Coração, diminui o débito cardíaco. Simples, é só a acetilcolina se ligar ao receptor dela no coração, que são receptores muscarínicos. Receptores muscarínicos. Aí você pode perguntar, Rafael, lindo, maravilhoso isso. E daí? Agora vem a explicação. O que interfere na frequência cardíaca máxima da pessoa? O que determina a frequência cardíaca máxima da pessoa? O número de receptores beta-adrenérgicos. Apenas isso. Apenas isso. Número de receptores beta-adrenérgicos. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que a frequência cardíaca máxima da pessoa vai ser influenciada apenas pelo número de receptores beta-adrenérgicos. Vou dar um exemplo. Eu tenho um aluno de 30 anos, sedentário, e um maratonista profissional de 30 anos. Quem vai ter maior frequência cardíaca máxima? Aquele que é treinado, maratonista, ou o sedentário da mesma idade? Quem vai ter? É aquela pessoa que tiver mais receptores beta-adrenérgicos. Rafael, porque ele é treinado, não vai ter maior frequência cardíaca máxima? Ou porque ele é sedentário, não vai ter maior ou menor? Não importa. Só importa o número de receptores beta-adrenérgicos,
quem tiver mais receptores beta-adrenérgicos vai ter maior frequência cardíaca máxima. Aí você pode perguntar, como que eu sei qual é o número de receptores beta-adrenérgicos do meu aluno? Não tem jeito, só biópsia, só biópsia. Não tem como você saber quanto de receptores beta-adrenérgicos o seu aluno tem. Logo, não dá para você saber, por fórmula nenhuma na vida, quantos receptores tem a pessoa beta-adrenérgica. Por isso que todas as fórmulas não tem como determinar a frequência cardíaca máxima da pessoa. Não tem jeito. De novo, mas o médico, não importa, que se foda o que ele falou, não importa, não importa, você tem que ser diferenciado, você tem que ser fudido, se você quiser ser um profissional reconhecido, se você quer marcar a vida do seu aluno, se você quer fazer um trabalho diferente, raro, você precisa ter esse conhecimento. E é difícil? É, mas eu estou mastigando praticamente para você poder vir agora e só deglutir, mais nada. Então, a questão, de novo, Rafael, você pode perguntar para mim, eu mesmo já vou fazer pergunta aqui que você pode fazer. Rafael, e por que a frequência cardíaca máxima vai diminuindo ao longo dos anos? Por quê? Porque tem um processo de senescência, ou seja, de envelhecimento. A partir mais ou menos dos 20 a 30 anos, 20, 30 anos, isso varia, começa o processo fisiológico de envelhecimento. Logo, esse processo de envelhecimento determina deterioração de todas as funções clínicas que nós temos. Eu perco função cardíaca, função muscular, cardiovascular, metabólica. Claro que se eu for treinado, essa função, eu tenho menor perda, mas eu vou perdendo. E ao longo dos anos, por que a frequência cardíaca máxima vai diminuindo? Porque eu vou diminuindo os receptores beta-adrenérgicos. Ao longo do tempo, a frequência cardíaca máxima da pessoa vai diminuindo porque eu perco receptores beta-adrenérgicos. E se eu treinar, eu consigo diminuir menos? Não interfere. Rafael, a frequência cardíaca máxima é só influenciada pelo número de receptores beta-adrenérgicos? É. O treinamento aumenta a frequência cardíaca máxima? Não. Por quê? Porque o treinamento não coloca mais receptores beta-adrenérgicos. O treinamento não coloca mais receptores beta-adrenérgicos. Então, a frequência cardíaca máxima da pessoa não aumenta com o treinamento. Não aumenta com o treinamento. Agora você já sabe, então, por quê e como que o sistema cardiovascular atua. E você já sabe que nenhuma fórmula, nenhuma, determina a frequência cardíaca máxima da pessoa. Rafael, como que eu posso identificar a frequência cardíaca máxima do meu aluno? Só tem uma forma. Faça um teste crescente máximo na esteira, crescente máximo. E aí você vai poder determinar a frequência cardíaca máxima da pessoa. O teste, você vai determinar, o que a gente encontra no teste é frequência cardíaca pico. O que é pico? É eu ter aumentado um estágio para outro e a frequência cardíaca aumentou mais do que 2, 3 batimentos. Mas por conveniência, a maior frequência cardíaca que a pessoa atinge no teste crescente máximo, por conveniência, é chamado de frequência cardíaca máxima. A outra maneira, não. Só num teste crescente máximo, a maior frequência cardíaca máxima que eu atinjo no teste crescente máximo precisa ser máximo. Se não for máximo, eu não atinjo a frequência cardíaca máxima. Se for teste submáximo, eu atinjo a frequência cardíaca submáxima. Só dessa maneira. Aí vem a análise. Mas por que eu ainda não devo prescrever o treino pela frequência cardíaca? Mesmo tendo feito o teste crescente máximo. Por quê? Simples. Porque você tem uma aluna. Seja se é homem, se é mulher, se é treinado, se é sedentário, se é cardiopata, se é obeso, se é diabético. E se você está na prática, você sabe disso. Como você sabe disso? Porque eu estou na prática. Além de ministrar cursos, eu estou na prática. Amo trabalhar com personal trainer, acho maravilhoso. É a teoria aliada à prática. Senão a teoria não tem serventia. A teoria só faz a diferença se ela muda a realidade prática. Só faz
diferença se muda a realidade prática. Então, olha só. Estamos com a nossa aluna, uma aluna, mulher, exemplo que eu pus aqui, e aí você fez um teste crescente máximo e identificou a frequência cardíaca máxima dela. Ou até você fez pior, pegou fórmulas que tem por aí. Pegou fórmulas. E aí você queria prescrever um treinamento para ela em que ela ficasse a 150 batimentos por minuto. Vamos olhar essa análise aqui. Seja se você fez um teste crescente máximo, identificou a frequência cardíaca máxima, ou se você pegou qualquer fórmula, não importa. Você fez isso. E agora, você quer que ela treine a 150 batimentos por minuto. E a 150 batimentos por minuto, para essa sua aluna que não é treinada, ela fica a 8 km por hora. A 8 km por hora, ela está com 150 batimentos por minuto. Chega um outro treino, no próximo treino, numa outra semana, essa mesma aluna chega e você quer colocá-la de novo a 150 batimentos por minuto. Só que agora, nessa sessão de treino, numa outra sessão de treino, você vê que 150 batimentos por minuto, ela está a 6 km por hora. Olha que loucura! Em uma sessão, você colocou ela a 150 batimentos por minuto, que era o que você queria, era o que a fórmula ou que o percentual da máxima te pediu, e a 8 por hora dava 150 batimentos. Aí o que você fez? Numa outra sessão de treino, você colocou ela a 150 batimentos, mas a 6 por hora já estava com 150 batimentos. O que vai dizer a fórmula? Não interessa. Como você quer 150 batimentos, ela vai ficar a 6 por hora. Agora, eu pergunto a você. A pessoa fazer o exercício a 8 por hora é a mesma coisa que fazer a 6 por hora? Claro que não. Quando eu estou a 8 por hora, olha só, quando eu estou a 8 por hora, o nível de recrutamento de unidades motoras de fibras musculares do tipo 1, 2A, 2X é uma. O nível de descarga adrenérgica, o nível de estimulação simpática é 1. O nível de liberação de catecolaminas, ou seja, adrenalina, noradrenalina, é 1. O nível de utilização de glicogênio é 1. Eu, a 6 por hora, já tenho um outro nível de recrutamento de fibras musculares. Eu posso ter agora menos de estimulação simpática. Menos estimulação simpática, menos liberação de catecolaminas, menos utilização de glicogênio. Porque para poder utilizar glicogênio, eu preciso ativar a enzima que quebra glicogênio. E ela se chama glicogênio fosforilase. E a glicogênio fosforilase vai ter sua atividade aumentada quando nós temos maior liberação de catecolaminas e glucagon. Aí o que acontece? O médico que mandou para você a prescrição do treino, ou a fórmula, falou assim, não importa como está a 150 batimentos, é o mesmo treino. Mas você sabe que não é o mesmo treino. E você pode se perguntar ainda, Rafael, mas por que em uma sessão 150 batimentos estava 8 por hora e numa outra 150 estava 6 por hora? Por quê? O que houve de diferença? Você tem que entender que a frequência cardíaca é influenciada por diversos fatores. Por exemplo, o aumento da temperatura corporal aumenta no coração a captação, aumenta a sensibilidade, a permeabilidade do coração aos íons que controlam a frequência cardíaca. Quais são os íons principais? Íons cálcio e íons sódio. Então, quando a temperatura corporal aumenta a permeabilidade do coração aos íons cálcio e sódio. Já interfere na frequência cardíaca. A fórmula ou a frequência cardíaca já te fudeu, já te ferrou, já ferrou a sua prescrição de treino. Quer ver outra coisa? Se você ingere menos água, diminui o volume plasmático. Se diminui o volume plasmático, já vai interferir na frequência cardíaca. Quer ver outra coisa? Bebidas estimulantes como cafeína, taurina, que está presente no café, em refrigerante, o que acontece? Já interfere na frequência cardíaca. Por quê? Porque substâncias aumentam a atividade do sistema nervoso simpático, logo aumenta mais a frequência cardíaca.
Essa aluna aqui, se ela foi chegar nessa sessão de treino e ela quase chegando na academia, quase atropelou a velhinha, ela já chega com maior estimulação simpática. Logo, a 6 por hora, já vai estar os mesmos 150 batimentos por minuto. E você, porque foi olhar a fórmula que o American College prescreveu, não interessa quem te falou isso. Não dá. Mas como você olhou a fórmula da frequência cardíaca, ou olhou a frequência cardíaca, você falou que isso aqui foi igual a esse treino aqui. E não foi. Não foi treino igual. Foi treino totalmente diferente. Se você treinar no frio ou no calor, interfere na frequência cardíaca. Se você treinar num dia, então, na rua e outro na academia, que o ar-condicionado não funcionou, já interfere na frequência cardíaca. Então, não dá para usar a frequência cardíaca para poder prescrever treinamento. Não dá. Quando que eu vou usar a frequência cardíaca, Rafael? Com cardiopatas. Por quê? Porque eu quero o duplo produto. Eu quero monitorar o estresse cardíaco. E o duplo produto não é só frequência cardíaca. É frequência cardíaca vezes pressão arterial sistólica. Aí vem a pergunta para você. Rafael, vou usar o que então? O que eu vou usar, Rafael? Se eu quero prescrever o treino, o HIIT, se eu quero prescrever o HIIT para o meu aluno, para levar ao emagrecimento, a melhora da aptidão cardiorrespiratória, como que eu vou fazer então? Se a frequência cardíaca eu não vou usar? É isso que agora a gente passa a discutir.